Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nas minhas redes digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. É o endereço do YouTube. No Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 17 de abril de 2026, sexta-feira, segunda semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com esta camiseta aqui de Nossa Senhora. Mês de maio é o mês de Maria, mês que vem, né? Já estamos nos antecipando. Em abril também se comemora Nossa Senhora da Penha. Então é uma homenagem à Mãe de Deus, esta camiseta. Então a cor é branca. No rito da missa temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 34 ao 42. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei, e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer com esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-lo. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 26 na Bíblia Vulgata, ou 27 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são estes: 1º, 4º, 13 ao 14, refrão 4 a B. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Repitamos: ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa. E é só isto que eu desejo, habitar no santuário do Senhor.
por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Repitamos! Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Agora o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo São João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Vamos primeiro aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Toda palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, Senhor, purificai minha mente, meus lábios e meu coração, para que a tua palavra seja fonte de frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava a próxima Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia ali muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, vamos saber um pouco mais sobre os textos. Reconhecer o direito dos pobres de nutrir-se de pão, do pão que sustenta a vida, significa comprometer-se com as exigências do amor e trabalhar para que a proposta de Jesus se realize em escala mundial. Nunca podemos nos opor aos planos de Deus. A vontade de Deus
é que todas as pessoas tenham a cada dia o alimento para saciar a fome. Sua palavra nos anima a enfrentar as forças que se opõem à sua proposta de vida para a humanidade. São reflexões vagas aqui, né? Vamos a uma reflexão mais profunda. Vejamos aqui no livro Palavra e Vida. A resposta dos discípulos à pergunta de Jesus mostra que eles ainda têm uma fé limitada. Com que compraremos pães? Diz Jesus. E eles responderam: 200 denários de pão não bastariam. E ainda, há um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Duas evidentes demonstrações de falta de confiança dos que veem só o ponto negativo. Jesus situa-se no que é positivo, em começar com o que se tem. Então faz com que o povo se sente e o milagre se torna possível, porque Deus é capaz de ir muito além de nossas possibilidades. Deus fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Isso tem que ficar bem claro, porque tem teologias que falam em simplesmente partilha. Infelizmente, existe teologia que fala isso. Grande multidão segue Jesus aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Grande multidão segue Jesus porque vê os sinais que ele faz em favor dos doentes. A multidão que se aproxima de Jesus está faminta. O comércio não resolve o problema. A solução está em partilhar. Uma criança, símbolo de desapego dos bens materiais, entrega tudo que possui. Jesus, em pessoa, faz o milagre transformando os alimentos em pequena quantidade numa grande quantidade. Quando há divisão, todos ficam satisfeitos e ainda sobra. Alimentados e eufóricos, querem fazer de Jesus seu rei, sinal de que seguem somente o Mestre por motivos interesseiros. Rejeitando a tentação de um messianismo puramente terreno, Jesus se afasta para o lugar do encontro com o Pai. O episódio permite entrever a Eucaristia, sinal de comunhão com Deus e com os irmãos. Aqui mesmo só fala em partilha, não fala em milagre, infelizmente. Tem teologias que não falam no milagre, no sinal de Deus. E é isso que aconteceu. 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Só um milagre, um prodígio de Deus para alimentá-los. Vamos aos santos do dia, porque os santos intercederam e fizeram milagres, né? Fizeram milagres na intercessão a Deus. Santo do dia 17 de abril é São Roberto Abade de Cîteaux. De acordo com o site do Vaticano, Roberto foi um monge de Molesme, na França. Ele queria uma estreita observância da regra beneditina em contraposição dos seus confrades. Em 1098 fundou uma nova abadia em Cîteaux, cujos monges mais tarde seriam chamados cistercienses. Faleceu em 1111 e foi canonizado um século depois pelo Papa Honório III. Olha aí, né, a história de um santo que foi monge. Tem muitos santos que foram monges, né? E este é um deles, o santo Roberto Abade de Cîteaux. Santo do dia 17 de abril, São Simeão, bispo de Seleucia e mártir também. De acordo com o site do Vaticano, em 324, Simeão, conhecido como Bar Sabá, tornou-se bispo de Seleucia, na Pérsia.
hoje Irã. 20 anos depois, o rei Sapor II retomou as perseguições contra os cristãos, das quais Simeão foi vítima, junto com alguns companheiros e com o eunuco da sala real, Ustazade, que se converteu antes do martírio. Olha aí a perseguição na Pérsia, que continua até os dias atuais contra cristãos, né? Santo Aniceto é santo do dia 17 de abril. Ele foi papa. De acordo com o site RS21, é o site da TV Rede Século XXI, Santo Aniceto nasceu na Síria, foi o 11º papa e enfrentou várias doutrinas heréticas, enfrentou a heresia. Foi ele que definiu a marcação da Páscoa como a Igreja utiliza hoje. O Papa Aniceto lutou para estabelecer a paz e o equilíbrio na Igreja, destacou-se por suas habilidades diplomáticas diante das dificuldades que enfrentou. Olha, seu pontificado foi de 154 a 166, logo no início da evangelização cristã. Hein? São Roberto de Turiande, São Roberto de Molesme e Santo Estevão Harding. Nós vamos voltar aqui a São Roberto de Molesme. 3 santos. De acordo com o site RS21, estes 3 abades foram protagonistas de uma mesma história de renovação religiosa na França no século XI, confirmando a operação do Espírito Santo na Igreja Católica. São Roberto de Turlande nasceu em Auvergne, na França, de família senhoril, pelo ano 1001. Ainda jovem, foi confiado aos cônegos de São Julião de Broad e tornou-se padre cônego. Construiu às próprias custas um hospital para os pobres peregrinos e continuava a aspirar a um testemunho de vida mais significativo. Quis entrar no mosteiro de Cluny, mas os confrades se opuseram. Fez então uma peregrinação a Roma a fim de pedir luzes ao Senhor. Foi também a Monte Cassino e teve confirmação de sua vocação monástica. Voltando a Brioude, juntamente com 2 leigos, retirou-se em 1043 para um lugar solitário, que depois receberia o nome de La Chaise Dieu, Cadeira de Deus. Pobreza e inserção na igreja local deveriam ser as características do grupo de monges e de mosteiros que brotaram de São Roberto. Ele morreu em 17 de abril de 1076. Então, é a história dele. Foi canonizado em 1070. Já São Roberto de Molesme e Santo Estevão Harding viram sua fama eclipsada por São Bernardo, mas foram eles os iniciadores de uma das ordens religiosas mais vivas da Igreja, dos cistercienses. Roberto Molesme nasceu em 1028 ou 1029. Foi fundada Molesme, essa organização. Ele viu-se cercado de inúmeros irmãos que não alimentavam sua mesma aspiração de renúncia às riquezas e ao prestígio. Tentou então criar uma nova fundação em Citeaux com a colaboração de Santo Estevão Harding, nascido na Inglaterra Meridional em 1060. Os confrades invejosos, no entanto, fizeram-no voltar a Molesme sem consentir que realizasse as reformas necessárias. Pode ter sido seu sacrifício, semelhante ao de Abraão, que permitiu a Estevão Harding e, sobretudo, a São Bernardo, depois, encaminhar e consolidar a experiência reformadora do convento de Cister, com sua vida pobre e austera, numa rigorosa fidelidade à regra beneditina. Santo Hermógenes e São Pedro Diácono são santos de 17 de abril. Que eles roguem por nós junto a Deus. Acesse
Paulo Roberto Maciel Maciel.